Agora sim, boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais uma live e hoje falando de aspectos técnicos. Bem-vindo, Vi, Van Robert, bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre aspectos técnicos, um projeto novo que eu estou querendo trabalhar, que é, olha essa ideia, me conta aí se tu gosta dessa ideia. Eu vou fazer as lives, hoje nós vamos abordar 3 aspectos técnicos: as pegadas, a flutuação e os mergulhos. E na próxima live nós vamos abordar outros aspectos técnicos. Eu vou passar a semana fazendo post também sobre aspectos técnicos. E no final de todo esse projeto, eu vou fazer um e-book com o material que a gente tiver produzindo. Então, quem está entrando aí na live, a minha ideia é fazer muito interativa essa live. É realmente que vocês venham a participar, a colocar as experiências de vocês, porque esse compartilhamento de experiência vai dar o conteúdo que nós vamos produzir esse e-book, que vai ser trabalhar com natação de bebês. Você precisa dominar determinadas técnicas. Então eu vou abordar exatamente questões muito práticas, muito aplicadas à natação. E aí eu tenho certeza que essa turma aqui que me segue, que compartilha, que vem para as lives, tem muita experiência. E se vocês fizerem perguntas, se vocês colocarem exemplos, nós vamos estar produzindo um material, produzindo conteúdo, e no final, além de ficar gravado na live, eu vou produzir esse e-book e disponibilizar gratuitamente para o pessoal poder interagir e compartilhar. A nossa ideia é compartilhar a experiência para fortalecer a natação de bebês. Então, essa é a grande ideia. Eu realmente gostaria que vocês participassem com perguntas e colocando exemplos. São 3 aspectos que nós vamos conversar hoje, que são as pegadas, a flutuação e o mergulho. Então, se você tem alguma pergunta sobre... Nós vamos começar com as pegadas, tá? Mas então vamos focar nas pegadas. Se você tem alguma pergunta, alguma colocação que gostaria de fazer sobre a pegada, faça aqui que eu vou trabalhar em cima para a gente produzir esse conteúdo junto. Eu tenho, claro, um roteiro, eu tenho uma ideia do que eu gostaria de passar para vocês, mas à medida que nos posts, tá? Eu vou estar botando esse conteúdo essa semana, pegadas, flutuação e mergulho no post. O que vocês colocarem de exemplos, perguntas, interações nos posts, eu vou retirar isso e vou colocar nesse material que eu vou produzir, que é o e-book, que vai se chamar Aspectos Técnicos para Trabalhar com Natação de Bebês. Tá? Então eu conto realmente com a participação de vocês, não só nessa live, faça pergunta, coloque experiência, compartilhe essa experiência e comente nos posts para nós produzirmos esse material. Então primeira coisa que eu vou fazer aqui é compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, vou compartilhar com vocês uma foto. Olha só essa foto, o que vocês acham? Isso é uma pegada, eu chamo pegada frontal. É a primeira pegada que eu ensino os pais, tá? Porque observa como eu tenho aí um contato visual com a criança. Eu tenho as 2 mãos, ela é uma pegada bastante estável. E essa questão do contato
visual também favorece muito. Ah, obrigado. Ó, a colocação que está aprendendo muito com a pegada. O senhor trabalha com relação a pegadas com os pais, tem segurança. É isso aí. Mas eu quero perguntas práticas para eu responder aqui, compartilhar com vocês a nossa experiência, tá? Então, assim, se tem alguma pegada, alguém usa alguma outra pegada como a primeira, ela é de fácil assimilação por parte dos pais, tá? Então, assim, o que é uma pegada? O que é uma empunhadura? É a forma de segurar o bebê. Mas mais importante do que só a forma de pegar o bebê é a forma de se conduzir, a posição da mão, a base de apoio, as pernas, o apoio das pernas, a velocidade de condução da criança. Tudo isso faz parte das pegadas. E as pegadas são as principais ferramentas para se trabalhar com natação de bebês. Se tu não tem uma boa pegada, uma forma adequada de segurar a criança, tu não vai conseguir evoluir na natação, porque tu vai estar instável. E a conduta estabilizada de segurança do condutor vai transferir essa segurança para o pai, para o bebê, do pai para o bebê. Então, além de vocês, professores, dominarem as técnicas de pegada, vocês precisam ensinar como segurar. No caso dessa, não segurar muito em cima e levantar o ombro, segurar um pouquinho mais embaixo, manter o contato visual, pernas afastadas e pequeno deslocamento para um lado para o outro. Essa é a minha primeira pegada que eu ensino os pais. Dessa pegada, eu vou fazendo e largando uma das mãos e vou acostumando o condutor, o pai, a mãe, a segurar a criança só com uma mão e pegando o equilíbrio. Então, assim, as pegadas, elas são muito variadas. Vamos ver se eu tenho outra pegada aqui para mostrar para vocês. Olha essa aqui, ó. Que legal. Olha que foto bacana. Quantas questões técnicas vocês conseguem observar aí? Eu vou aguardar um pouquinho. Escreve aí embaixo alguma questão técnica que você tenha nessa foto aí. O que eu posso dizer das pegadas é que não existe uma pegada melhor pegada. Porque imagina que tem algumas crianças que são gordinhas e outras que são magrelinhas. E tem condutores, pais, professores, mães, com mãos grandes. A gente pode ter uma professora com uma mão pequena e um bebê grande. E a gente pode ter uma professora com uma mão grande e um bebê pequeno. Então, tu precisa ter variação de possibilidades. Pegar com as duas mãos por cima, com as duas mãos por baixo, uma mão no peito, uma mão no bumbum, as duas mãos, né, por cima, a mão cruzando lá, porque dependendo da situação, dependendo da proposta de aula, tu vai fazer uma pegada. Então vamos observar e analisar esta pegada aqui, ó. Nessa pegada, eu estou estimulando o reflexo palmar da criança. Observa como que eu estou segurando. As duas mãos estão com esse reflexo e eu estou com o meu antebraço, ó, do braço esquerdo, que atravessa e apoia a cabeça do bebê. Então a criança está com apoio na cabeça no meu antebraço aqui, no meu cotovelo, e eu tô os dois apoiando, segurando a minha mão, estimulando o reflexo palmar. Então essa é uma situação muito difícil que ocorre na água, mas observe o meu contato visual, como eu tenho controle da criança, como eu tenho o feeling
de que se ela está me apertando, se ela está desequilibrada, se ela está equilibrada. Essas são as questões mais importantes. O mais importante nas pegadas é o condutor, e no caso a gente está falando aqui para professores, estar tranquilo do que está fazendo e executar com uma base de apoio estável, com uma pegada em que transmita a segurança mais suavidade e uma velocidade controlada de movimentação, tá? Não existe uma pegada melhor que a outra, tá? O que existe é diversas técnicas que durante as aulas nós vamos fazendo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, aqui, ó, vou ver o livro aqui, ó, posição de segurança, aquela foto que eu mostrei primeiro. Depois nós temos com uma mão apenas aqui, ó, uma mão apenas, uma mão na frente e uma mão atrás. A gente vai pegar com as duas mãos. Olha essa pegada para um bebezinho pequenininho, ó, com a mão no queixo. Então, dependendo da situação, vocês vão usar uma técnica ou outra. Então, é muito importante, e quem quer trabalhar com natação de bebês, quem quer ter, precisa dominar as técnicas de como empunhar a criança. Fica aqui a minha solicitação para vocês fazerem algumas perguntas ou alguma contribuição com as pegadas. A Stephanie aí. Stephanie, esse livro aqui tá esgotado, tá? Tô tentando junto à editora para reeditar. E esse aqui, ó, esse aqui me manda um direct que eu consigo te mandar. Esse aqui eu tenho, tá? Mais alguma pergunta? Aí vamos fazer uma pergunta online sobre pegadas, senão eu vou passar para o próximo movimento. Próximo movimento não, próxima. Então vamos falar um pouco de flutuação. Alguém aí tem dificuldade com a flutuação, pessoal? Como é que vocês conseguem introduzir a flutuação? Então, para trabalhar com natação de bebês, você precisa dominar determinadas técnicas. Como eu posso variar as formas de pegadas no mergulho? Stephanie, olha só, eu estava falando das pegadas e eu vou falar agora de flutuação e depois eu vou falar do mergulho. Quando deu uma falhada, me digam aí se está funcionando. A flutuação é a habilidade de um equilíbrio estático quando eu não tenho apoio no fundo da piscina, eu fico flutuando. O que acontece na posição, e agora voltou, Stephanie? O que acontece? Tá, vou seguir aqui, tá? A flutuação... Ainda, Van Robert, melhorou, voltou? Tá, então vamos dar sequência aqui. Eu vou falar de flutuação. Quando eu faço a flutuação, eu tenho duas forças atuando na flutuação. Uma que é a gravidade e a outra que é o centro de flutuação. Então, o centro de gravidade e o centro de flutuação. Se a gente está numa posição... Se eu tô deitado ou em qualquer posição e o centro de flutuação e o centro de gravidade e o centro de flutuação não estão alinhados, eu vou ficar girando até eles se alinharem. Então, nessa foto aqui que nós estamos vendo, é uma posição em que o centro de gravidade da parte que está fora da água e o centro de flutuação da parte do corpo da criança que está dentro da água estão aliados, por isso que ela está parada. Se ela modificar, ela vai rodar. A gente chama isso de efeito rotatório da flutuação.
E é muito importante vocês trabalharem a flutuação em diferentes posições. Fazer a bolinha, fazer de barriga para baixo, fazer de barriga para cima, experimentar, mudar uma posição até o corpo, né? Experimentar o braço ao lado do corpo e o braço acima. Fazer o aluno de vocês, a criança, perceber a variação da flutuação durante a respiração. Quando eu inspiro, eu subo um pouco mais, quando eu solto o ar, eu desço. Essa variação de flutuação é interessante que a criança tenha essa noção de acompanhar o ciclo respiratório, tá? Para que a gente tenha a prática, o domínio dessa habilidade que ela é fundamental. Quando eu faço de barriga para baixo, em decúbito ventral, eu tenho limitado pelas minhas vias aéreas, estão dentro d'água. Então eu não consigo muito tempo. Mas quando eu estou de barriga para cima, eu consigo ficar mais tempo. Então é uma habilidade importante no autossalvamento também. E aí, nesse caso aqui, sim, Robert. O Van Robert está apertando. Nesse caso, a criança já está adaptada a essa posição. Claro, ela está conseguindo fazer a flutuação perfeita. Ela está executando a tarefa. Mas tem alguns passos para nós conseguirmos isso, tá? A primeira coisa que você tem que prestar atenção é a posição e o alinhamento, a posição da cabeça na flutuação. Se essa criança levanta a cabeça para olhar, por exemplo, se a criança vira para a mãe que está aqui nessa foto e olha para a mãe, o corpo dela tende a rodar e ela não vai conseguir essa posição. Então, a melhor posição para você conseguir a flutuação é se posicionar não ao lado como está aqui na foto, mas atrás da criança, na cabeça. Então aqui está a cabeça da criança, como se eu estivesse segurando a cabeça da criança, eu me posicionando atrás, ajustando a cabeça, as pegadas, e ela vai fazer esse movimento para me olhar, e aí o quadril vai levantar. Se essa criança se o professor se posiciona no pé dela, o que vai acontecer? A criança vai tentar olhar para quem está conduzindo ela no pé e vai tirar a cabeça da água e o bumbum vai cair. E se a mãe ou o professor se posicionar atrás dela, aí ela vai olhar para trás e vai conseguir melhorar essa posição. Então também tem pegadas que vão ser importantes para tu conseguir a flutuação. E as pegadas, elas vêm de maior contato para menor contato. Então, uma das pegadas iniciais é botar a criança no ombro e segurar a criança com as duas mãos, uma por cima e uma por baixo. À medida que essa criança vai ficando tranquila, tu tira a mão de cima, segura pelo bumbum. E à medida que ela vai ficando tranquila, tu segura uma mão na cabeça e a outra no bumbum, tirando ela do teu ombro, e aí tu te coloca numa posição de observação para a criança olhar para você e buscar a posição. Vamos ver aqui. Professor Poli, para trabalhar essa posição, é melhor iniciar com o espaguete? Não acho, Robert. Eu acho que não, porque o uso dos equipamentos de flutuação, eles vão gerar desequilíbrio. Então eu começaria com a ajuda do professor e depois utilizaria o equipamento, entendeu? Porque se tu dá o espaguete, a criança vai ficar até atingir o equilíbrio desequilibrada. E isso pode gerar um desconforto na criança. Então, eu começaria... Deixa eu ver se eu tenho outras fotos aqui, ó. De posição dorsal. Eu começaria primeiro segurando a criança
apoiando. Olha essa foto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Não tô conseguindo. Não vou achar agora. Então, a gente... Olha aqui, vamos responder as perguntas, a prioridade é essa. Então, a primeira pergunta que o Van Robert perguntou: professor Poli, para trabalhar com essa posição, é melhor iniciar com espaguete? Não, prefiro com a ajuda do professor, que é mais estável, que tu pode ajustar e tu vai ter mais ou menos contato. E à medida que a criança for evoluindo na posição, aí se coloca uma pranchinha, um espaguete, pode se colocar até halteres que se segura, tá? Eu não começaria com... E eu, inclusive, começaria a percepção da flutuação em posição de decúbito ventral. Uma das coisas, vamos deixar a fotinho aqui, que tá bonita aqui, tá? Uma das coisas importantes na flutuação é que quem está executando, ela precisa resolver uma questão, que é como eu vou voltar à posição normal. Existem diversos fatores aqui. Quando eu tiro o pé do chão, tá? É como se eu tivesse me desprendendo. O solo, o chão, ele é responsável pela nossa organização espacial. E no momento que eu tiro o pé do chão e fico em flutuação, se eu não estou resolvido a questão de segurança, eu não vou me largar. Então lembra o que a Josia falou na nossa live lá? Primeiro os aspectos afetivos, depois os aspectos técnicos. Primeiro os aspectos emocionais para depois os aspectos técnicos. Então, essa criança aqui, ela já resolveu, ela confia em quem está do lado. Se a criança não tem pé, isso serve para adulto. O adulto só vai se largar na posição de flutuação se tu explicar para ele como vai botar o pé no chão. Então, tu tem que primeiro explicar como botar o pé no chão e se levantar para ter o equilíbrio, para depois ele começar a soltar o pé. Deixa eu ver aqui, ó. André, como lidar com crianças de 3 anos com medo de ficar na posição dorsal? Olha só, André. Se ela tem medo, nós vamos trabalhar pequenos passos para uma grande conquista, tá? Eu não lutaria com ela, eu criaria, primeiro, essa criança, ela vê o professor flutuando? Essa criança vê o pai ou a mãe flutuando? Por que ela vai fazer se ninguém mais faz? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é demonstrar e mostrar para a criança que aquilo é uma história legal. Então tenta brincar de dormir, tenta fazer uma flutuação. Olha, agora eu quero descansar, espera um pouquinho, fica, ai, como eu gosto de flutuar. Primeiro tu tem que apresentar para a criança a questão da flutuação, ela vendo. As crianças aprendem muito pela observação. Como é que eu vou querer que ela vá para uma posição de costas e nunca vê ninguém fazendo? Então a demonstração, o primeiro passo seria demonstrar, o professor fazer, o papai fazer, a mamãe fazer. A pessoa de referência fazer a posição de flutuação para que tu dê um modelo de ação e ela observe e queira fazer. O segundo é criar atrativos, brinquedos, pinta, coloca estrelas, coloca objetos no teto, tem ideias aí de guarda-chuva com os brinquedos pendurados, os espaguetes com diferentes coisas penduradas. Então, assim, a criança não tem medo. Ela pode não querer a posição,
ali perto, com 1 ano, muitas vezes eles estão conquistando a verticalidade, estão conquistando o caminhar, e para elas voltarem para essa posição pode ser meio que um retrocesso. E o fato de não ter o pé no chão também pode ser uma coisa incômoda. Então, o mais importante primeiro é a questão de estabilidade emocional, e eu colocaria também, trabalharia muito a flutuação em decúbito ventral, para depois ir decúbito dorsal se essa criança tem medo, tá, André? Não sei se era isso. A Garcia aqui. Sabe a idade dessa criança? Você inicia a flutuação com bebês com qual idade? Essa criança tem 2 anos, tá? Porque tá com a mãe, então a gente trabalha até os 3 anos. Com 3 anos ela já tá sozinha. E eu começo com os bebezinhos, é mais fácil com os bebezinhos que com um pouquinho maior, por essa questão deles estarem acostumados ao berço, a essa posição no berço. Tem algumas pessoas que eu tenho visto que tem feito com bebezinho, usando aqueles livrinhos de flutuação de banho na cabeça, bem legal. Demonstra, faz jogos, usa o tapete, usa equipamento. Então, a flutuação dorsal tem que ser um atrativo, tá? Para a criança. E qual a grande vantagem? A grande vantagem é que eu consigo respirar, então, para o aspecto de autossalvamento, ela vai me dar um período maior, né, com a via aérea fora do ar, da água no ar, para eu poder respirar. Então, assim, as crianças maiores tu tem que colocar atrativo, e o atrativo é colocar objetos, é tu te posicionar num lugar em que a criança precisa te olhar. A flutuação é mais um exemplo do que é mais um exemplo. Eu não entendi, Nívia, o que tu tá perguntando. É mais um exemplo do que as pegadas. Não entendi, Nívia. Repete aí para mim, por favor. Eles imitam o professor. Eu acho este o caminho mais fácil. Sim, Nívia. Muitas vezes eu vejo pessoas solicitando coisas das crianças e que elas não tiveram o modelo a seguir. A criança segue o nosso modelo. E na flutuação, como no mergulho, não é diferente. Então, como é que eu vou querer que uma criança faça tal mergulho se ela nunca viu? Eu vou estar fazendo sem a vontade dela. E a gente gosta de que a criança exerça a sua voluntariedade. Então, no momento que tu dá modelos de ação, e aí sim eu acho que o segredo é, se tem uma criança que faz, aplaude, brinca com aquela criança que está fazendo e faz com que as outras crianças observem. Se ninguém faz, tu faz e pede para eles te puxarem, eles te empurrarem, eles brincarem com o teu corpo que está dentro da piscina. Então, realmente imitar o professor, para mim, é o caminho mais fácil. Tá? Vamos ver, Débora. Eu também acho também importante eles acostumarem com água nos ouvidos primeiro. Débora, perfeito. E eu chamo isso de sensibilidade dos orifícios. Tem algumas crianças que têm muita sensibilidade no nariz, outras que ficam de olhos fechados e outros que têm uma agonia com água no ouvido. Então a gente pode começar, ouvidinho, aguinha, olha a orelhinha, bota a bochechinha, agora o queixinho, agora a ponta do nariz. Tu brincar com ela e ir acostumando um pouquinho de aguinha no ouvido. Perfeito, Débora. André, usar uma colega com a mesma idade como status de modelo é algo positivo? Muito, tá? Só cuida dos trabalhos de dupla com essa idade, porque eles não vão ter a segurança e pode a criança daí afundar ou uma não ajudar direito. Então, o trabalho colaborativo de uma auxiliar a outra com essa idade, 2, 3 anos, eu não acho muito legal. Mas tu observar uma criança, observar a outra,
Perfeito. E digo mais, um pai observar o outro pai fazendo também, se posicionando. Então, se tu tá numa aula com os bebês menores e o pai tá fazendo a movimentação, o que que tu pode fazer? Tu pode dizer, olha papai, olha aonde que aquele papai está se posicionando, como ele está atrás da criança, a criança quer olhar e acaba ficando na posição adequada. Então eu uso sim o coleguinha que sabe fazer, tá, André? Cris Lane, fiz uma musiquinha para interagir com minhas crianças na hora de fazer a flutuação, onde chamo com eles de estrelinha. Crislene, posso te chamar para tu cantar a musiquinha aqui para nós? Para trabalhar com a estrelinha do mar ou estrela do céu, pode ser no meio da aula? Tem alguma sequência pedagógica? Sim, pode ser no meio, no início e no fim. No início, meio uma forma de aquecimento, recapitulando as técnicas anteriores, no final como um relaxamento, brincando de estar dormindo, e no meio da aula como conteúdo. E a sequência pedagógica é maior contato, apoia a cabeça, mão no bumbum, mão na barriga, diminuindo menor contato e aí usando os equipamentos para chamar atenção. Vamos ver se a Crislene entra aqui. Vou te convidar, hein? Para cantar para nós. Ih, fugiu. Ah, perdi aqui. Mais alguma pergunta? Vou passar vou passar agora para mergulhos. E aí, galera? O que vocês acham dos mergulhos? Vou até trocar a foto aqui. Olha essa coisa querida aqui, ó. Tu vê que a criança que sai da escada e vem na direção do professor sozinho. Perfeita. Olha essa outra aqui, ó. Aqui tem duas questões, ó. Esse da frente, vamos olhar, ó, como ela se projeta na direção do pai. Eu joguei a bola, ela se projeta. E observa essa aqui de trás lá, ó, de touca preta. Como ela joga o brinquedo, faz a elevação e faz outra técnica de mergulho. Então aqui a gente pode ver que... Vamos ver que deu mergulho. Vamos deixar essa foto linda aqui do Gaelzinho. O mergulho, ele é um aspecto técnico importante, gente. E assim como nas pegadas, na flutuação, a forma com que a gente vai conduzir a criança, é a forma... vai transmitir se tu tá seguro ou não. Então a colega aqui, ó, a Silvânia Campos, ela diz, é importante o quê? Tu não forçar a criança e não te forçar, eu tenho que fazer. Já que tu tem medo de mergulhar, experimenta que a criança busque, que a criança faça o mergulho autônomo, por si só. Porque se tu tem medo, tu vai conduzir ela, tu vai agredir ela. Então, oferece modelos. Coloca tu o rostinho na água para ver se ele começa a experimentar. Começa a observar, olha aqui a Débora, observa a intenção da criança, desperta a curiosidade dela. Através do que? Da demonstração. Ela observar, tu fazer um pequeno mergulho, tu observar fazer a borbulha, tu observar fazer o patinho aqui, quando vê ela vai experimentar. Então se tu não tem segurança para conduzir, permite dar segurança para a criança faça o mergulho.
Então, o comportamento do bebê na água, ele é muito relacionado com o comportamento de quem está se conduzindo. E a pergunta lá das pegadas, sim, eu posso fazer a pegada com as duas mãos para fazer o mergulho com a elevação. Eu posso ter uma pegada com uma mão, a criança aqui jogar a aguinha no rosto, a água que bate no rosto, eu fazer esse mergulho. E eu posso proporcionar a criança que fique sentadinha no meu colo e quando ela pula para a água, ela vai ser como uma queda e vai bloquear a respiração. Então, essa forma aqui, eu vou mostrar o vídeo de novo. Eu não sei se eu consigo pausar isso. Olha aqui como é que eu tô segurando a criança e ela que vai mergulhar, tá? Então essas formas de segurar, o mais importante é tu estás tranquilo para fazer. Tá? Então o mergulho realmente é um dos grandes desafios que nós, professores, temos e que os pais vêm com grande expectativa. Então, a minha dica inicial para quem está começando e que vem um aluno novo é tirar essa expectativa do pai. O pai, ele vem com muita expectativa. Então, o que tu vai dizer? Olha, papai, hoje é primeiro dia, vamos ver como é que ele vai fazer, como é que ele se sente. Não precisamos mergulhar. Tu já está tirando um peso das costas do pai, de responsabilidade. Será que ele vai curtir? Será que ele vai engasgar? Então, normalmente, as primeiras experiências a gente começa com um pouquinho de aguinha, vai vendo a tolerância dessa criança à água, oferece modelos, você fazendo para ver se ele vai fazer, pede para o papai demonstrar, e aí, se for o caso, eu começo com algumas lambidinhas, assim que eu faço o torpedinho com pequena lambidinha, ou permito que a criança tente fazer por si só, tá? A criança, ela bloqueia a respiração, não contando 1, 2, 3, não cantando. Isso não estimula o mergulho, o bloqueio respiratório. O que vai estimular o bloqueio respiratório é um desequilíbrio, é uma queda. Ninguém entra num quarto sozinho, escuro, de peito aberto e respirando. Tu entra se protegendo. Então, o fato de tu proporcionar pequenos desequilíbrios, tu tá trabalhando o sistema de defesa da criança e a criança bloqueia essa respiração. Então, quando tu joga água no rosto, a água bate no rosto da criança, a criança bloqueia. Quando tu assopra no rosto da criança, ela bloqueia. Quando eu levanto ela e coloco ela, que a água escorre nesse sentido, a água não entra, não bloqueia. Se eu puxo de costas ou de lado, a água vai correr assim. Então são diversas técnicas. São diversas técnicas, mas eu não quero falar da técnica em si. Eu quero dizer que você precisa ter a observação da criança. Você precisa observar como ela está respondendo. Primeiro com um pouquinho da água, depois com uma lambidinha, para daí proporcionar o mergulho. E o mais importante para mim é buscar o mergulho voluntário, que ela tome iniciativa. Então eu vou botar mais uma vez aqui o Gaelzinho. Olha como essa é outra técnica. A gente eleva e mergulha e ela baixa. E as crianças todas adaptadas ao mergulho pela elevação que foi o estímulo. Ó, vou deixar aí para mais uma vez, ó. Agora vamos mostrar outra aqui, ó. Bebê. Olha essa coisa mais fofa aqui. 1, 2, 3.
Ela toma iniciativa, quando ela se joga, ela faz o bloqueio. Isso é que nós queremos, que é o domínio, ela entender a situação e fazer o mergulho. Essa criança tem 2 anos e está fazendo voluntariamente, pulando sozinha na água, vindo em direção ao professor, que está sendo uma referência para ela. Galera, perguntas. Tô aceitando perguntas e tô aceitando compartilhamento de experiências de vocês. Débora, acho importante falar para os pais estimularem água no rosto, no chuveiro, na hora do banho. Perfeito, Débora, é isso aí. Tu vai construindo e a percepção da água e a naturalidade da água no rosto, né? Perfeito. Tá? Pergunta sobre mergulho, pessoal. Enquanto não tem pergunta, eu vou explicar como é que está sendo esse novo projeto que eu tô aqui querendo lançar. A minha ideia no final desse projeto, eu fazer um e-book com as informações aqui trabalhadas, tá? Então, a ideia é, para trabalhar com natação, você precisa dominar determinadas técnicas. Então, nós vamos abordar técnicas de pegadas, de flutuação e de mergulho. Teremos outra live. E aí, eu vou fazendo os posts desses mesmos assuntos. Amanhã eu já vou ter um post aí para vocês, que é essa foto do mergulho ali que eu mostrei. Então, quanto mais perguntas vocês colocarem no post, quanto mais contribuições vocês trouxerem, eu no final desse material, eu vou botar num e-book e distribuir para o pessoal aqui para a gente fortalecer a natação de bebês. A Bru Garcia, qual a diferença do bloqueio pelo reflexo da glote quando são bem pequenininhos para o bloqueio voluntário? O bloqueio da glote, se tu colocar o bebê na água, ele vai bloquear e não vai beber água. Mas ele vai fazer essa resposta por reflexo. Ele não vai entender o processo. Quando tu bota a mão num fogo, o que tu faz? Ou em algo quente, tu rapidamente tira a mão. Isso é um reflexo de proteção. Então, quando eu tropeço e eu vou cair, isso também é um reflexo de proteção. Tu tranca a tua respiração. Então, tem alguns professores, e tu pode fazer isso, criar situações de desequilíbrio. Deixa eu ver aqui se tem uma do tapete aqui. O problema é achar agora aqui. Mas tem um vídeo, e eu postei outro dia desses, saindo do tapete. Não vou achar agora, tá? Mas depois eu mostro. E a criança cai, e ela cai na água e ela bloqueia, porque isso é um reflexo. Então, quando tu gera uma relação de medo, se eu fosse te dar um soco, tu ia bloquear. Isso não é voluntário, isso é um reflexo. É subcortical, ele está trabalhando com o sistema de defesa, com o sistema mais primitivo. E quando a gente quer falar em domínio do corpo na água, é tu dominar o teu corpo. É tu baixar a cabeça. É tu se projetar. E aí tu vai ter a voluntariedade e tu vai ter o domínio da habilidade de forma completa, que é o que a gente quer. A gente quer que a criança que tenha o bloqueio respiratório, que bote a cabeça e que mergulhe. A gente quer que ela tenha a ação de pular. Então, tu pode usar do reflexo para ir acostumando a criança, mas o ideal é que tu passe para técnicas em que a criança se sinta tão à vontade que ela faz o mergulho. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é que a criança mergulhe 10 vezes e não tenha nenhuma vez intenção de mergulhar. O nosso objetivo é que a criança tenha a intenção de mergulhar. Tá? E aí tu vai conseguir fotos como essa aqui, ó,
que coisa linda, tá? Por quê? Porque ela tá mergulhando, ela se projetou, ela teve a intenção de mergulhar, tá? Aquele vídeo lá, vou mostrar mais uma vez aqui, que é tão bonitinho. Olha como ela se projeta, eu chamo, vem. 2, 3. E ela se joga, ela entendeu a ação, ela faz o mergulho na hora certa, ela tá totalmente ambientada a essa ação e segura, né, que o professor tá ali de tudo isso que ela fez. Então ela não fez isso por reflexo, ela teve a voluntariedade. Ela, na queda, ela bloqueou e deu o tempo dela. E ela usou esse instinto dela para isso. Mas ela que tomou ação. Então, busquem sempre isso, tá? Não adianta. Ó, a descontração facial é o termômetro para o mergulho. Perfeito, Márcia. Não só facial, de tudo. Ela se comunica. Os ruídos que ela está fazendo, né? Mas a descontração facial, perfeito. É melhor o instrutor ficar de lado, paralelo à criança, para fazer o mergulho? Depende da técnica, Robert. Tem técnicas que tu fica de frente, tem técnicas que tu fica de lado, depende da técnica, tá? Tu vê que, mas normalmente, tu leva em direção a algo, que pode ser um brinquedo, pode ser o pai, né? Então, de lado também tem várias técnicas. Robert, tu é cliente do Método Poli, tu tem lá uma aula inteira sobre mergulhos, todas essas técnicas, com sopro, com elevação, mas o que eu tô querendo bater aqui é que o mais importante é vocês desenvolverem a curiosidade e a vontade da criança de efetuar o mergulho. Mais alguma pergunta aí ou colocação, compartilhamento de experiência com mergulho? E enquanto isso, que eu estou aguardando aqui, vocês colocarem, ó, nós estamos na reta final da nossa live aqui de perguntas, e eu queria dizer que eu vou ter as lives, eu melhorei muito depois do curso, é isso aí, Vanessa, é isso aí. E são pequenas conquistas, sempre pensem, tem muitas pessoas que pensam que o mergulho é tudo na aula. O mergulho é só um aspecto. Eu acho que as pessoas e o professor e os pais colocam muita responsabilidade no mergulho. Então parece que eu estou fazendo... Não, aula é interação, aula é equilíbrio, aula são muitas coisas, né? Então, não pensem só no mergulho. Tenta tirar o foco que vocês vão ver. Poli, diante dessa pandemia, você usa o sopro no rosto? Não, já faz muito tempo que eu não uso sopro no rosto, tá, Márcia? Muito tempo. Nós tínhamos um professor no Brasil, que era o professor Fontanelli, que difundiu muito essa técnica do sopro. Tá? Mas eu tenho usado muito pouco. Eu venho de uma escola alemã. Lá na Alemanha eles usavam o que é o torpedinho, segura a mão no bumbum e a outra no peito, eleva e dá uma lambidinha e depois solta numa progressão. Então a água, quando o bebê faz assim, ele bloqueia a respiração e a água escorre nesse sentido, tá? Mas eu tenho filmado, tenho no curso, quando eu dou palestras e me perguntam, eu mostro como é que é a técnica, mas eu tenho usado muito pouco essa técnica do sopro, já há bastante tempo que eu uso pouco, tá? E eu realmente acho que com essa questão da pandemia aí, ficou ruim, tá? Mas eu não uso muito sopro, não. Alden, tem diferença do mergulho de lado e frente, quando a criança sai da borda? Não, quando ela sai da borda, ela tem que vir para frente, então vai ser um mergulho frontal. O mergulho lateral normalmente se faz puxando para trás. Quando eu faço de frente, imagina o seguinte, deixa eu ver se eu consigo me posicionar.
Quando eu tô indo para frente, a água tá escorrendo assim, ela não entra. Então, se eu fizer de frente assim, a água vai escorrer e eu vou sair. Quando eu puxo para trás e que eu ando para trás mergulhando, colocando a criança de lado assim, ó, e puxando para trás, a água vai fazer isso aqui, ó. E vai criar um vácuo aqui na frente e também não vai, a criança também vai bloquear. Então, mais adiante, antes, a colega tinha colocado da descontração facial. Então, tu pode experimentar, mas quando tu tá na borda e a criança vem da borda ou a criança vem do tapete, tu vai ser um mergulho frontal, ela vai entrar de frente e não de costa. Ó, a Nívia tá colocando que ela nunca gostou do sopro, tá? Eu acho que é o sopro que tu tá falando, né, Nívia? Dessa técnica, usa essa mesma que você explicou, a água passar pelo rosto. Que é um torpedinho, assim, tu levanta o bebê, uma mão no peito, uma mão no bumbum, dá uma encostadinha assim, dá uma lambidinha e vai progredindo com profundidade. Tem 3 progressões, tá? A progressão em tempo, em profundidade e em velocidade. Então tu começa com pouco tempo, suave e pouco profundo. E à medida que tu vai ambientando a criança, nós vamos aumentando em profundidade, em distância e em tempo de apneia, tá bem? É que o sopro, o Fontanelli, ele foi um grande professor e um grande percursor. Ele escrevia em artigos na Nadar, ele era convidado para ir para o Jornal Nacional, Fantástico. Então ele tinha muita visibilidade e ele usava o sopro como técnica de bloqueio respiratório, tá? Eu uso muito pouco sopro, tá? Eu uso mais essa queda da criança sentar e ela se projetar em direção à mamãe e daí cair e molhar. Eu faço essa lambidinha que eu chamo do mergulho torpedo. A Vanessa, eu usava o sopro, mas depois de alguns cursos e com o poli não usei mais. Vanessa, eu sempre digo que não existe uma técnica, tá? O mais importante, porque tem algumas crianças, tem crianças e que tem professores. Então a mesma coisa da pegada. Pega uma criança bem gorduchinha com um professor, uma professora baixinha com mão pequena. Ela não vai conseguir executar uma manobra com uma mão só. Ela vai precisar das duas, então tu vai ter que ir adaptando. Assim como as pegadas, tu também vai ter que adaptar as técnicas de mergulho. Não existe uma técnica de mergulho. O mais importante é tu criar um ambiente seguro para a criança exercer a sua vontade, a sua iniciativa. Tá? E ela vai, se tu ficar mergulhando na frente da criança, ela vai botar o rosto dentro da água. Ela vai experimentar essa situação. Ela vai estar tão à vontade com a aguinha no rosto, com a orelhinha na água, com posições diferentes, quando tu vê ela começou a fazer. Trabalho muito com aulas de mamães e bebês. E elas chegam com expectativas muito grandes. Mas quando falamos que precisa de calma, fica mais tranquila. E outra, tá, Alden? Diz para elas, olha, nessa primeira aula nós não vamos mergulhar. Mesmo que venha acontecer um mergulho, tu desarma, tu tem que tirar essa expectativa. Essa expectativa é um dos nossos maiores inimigos, porque bota pressão no professor. E o professor que não tem essa experiência, que não tem argumentação com o pai, queria realmente agradecer vocês. Olha só, última chamada, hein? Esse projeto para trabalhar com natação de bebês precisa de determinadas técnicas. Tá lá, eu vou postar, vou fazer outra live sobre o assunto, só que daí outras técnicas, tá? Identificação da saída, vou falar sobre respiração, tá? E vou usar esse assunto nos posts da semana. Então vai lá, interage, faz pergunta, dá exemplos também, para a gente criar este conteúdo.
No final, claro que eu tenho um script já aqui, vou pegar material dos meus livros e vou fazer e disponibilizar um e-book que vai se chamar Para Trabalhar com Natação de Bebês, você precisa dominar determinadas técnicas. Gostei, ó, dominar determinadas técnicas para trabalhar com natação de bebê. Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Eu tive 2 semanas aí que eu andei falhando nas lives, mas estamos de volta, 20h30, terça-feira que vem, e compartilhando experiências, fortalecendo a natação de bebê. Vem para o Método Poli e construa o seu futuro com a natação de bebês.